Bom, Copenchas, o canal de TV TBS, agora em 2016, 2017, fez um especial falando do ex-diretor-geral da polícia de Miyagi, da província de Miyagi, Japão. Diretor-geral, não era só um policial. O cara foi diretor-geral de um estado inteiro. Entende? Ou seja, dá uma baita uma credibilidade ao caso. O senhor Kazuo Abe, o nome dele. Ele trabalhou durante 60 anos na polícia da província de Miyagi, no Japão. Enfim, como investigador e como chefe de investigações. E ele disse que quando ele se aposentou, finalmente ele contou que pelo menos 2 casos ele teria conversado com as vítimas mortas em casos que ele achava que eram assassinatos. Um foi um caso em 1979, em julho de 1979, e um outro foi na década de 80. 2 casos. Talvez tenha mais, mas o canal de TV só mostrou isso daqui. O canal de TV também não se dignou a mostrar as vítimas, talvez para proteger a identidade delas, não explicou quais foram os casos, só passa por cima dos casos da década de 80 e 70. Estranhíssimo, Copenchas, muito estranho. Kazuo Abe, esse senhorzinho que na época estava com 82 anos, deve estar com 84 anos agora, já foi uns 2 anos que foi esse vídeo. Ele trabalhou durante 60 anos, sabe, como policial, passou para investigador, até se tornar o diretor-geral da polícia da província de Miyagi. E, finalmente, depois que ele se aposentou, ele pôde contar a história dele, que na época ninguém sabia. Ele mantinha isso em segredo. Ele disse que trocava ideia, proseava com os mortos nessas investigações. Bom, ele disse o seguinte, que ele sentia dentro, não uma voz no ouvido, e ele também não pronunciava, não mexia os lábios. Ele conversava quase como se fosse uma oração, em silêncio, com os lábios fechados, perto da vítima. E ele sentia aquela voz da vítima falando para ele, passando informações. Ele sentia como se fosse dentro da alma dele. Shinrei Sousakan, Sousain. Julho de 1979, ele foi chamado por um caso que haviam 3 corpos no apartamento. Ele foi o chefe da investigação naquele momento. Logo chegando no local, lá em Miyagi, não foi especificado o lugar, viu? Os que já estavam lá, os investigadores que já estavam lá, disseram que quem havia chamado a polícia era o marido, e quem estava morto lá em cima era a família toda, a esposa e 2 crianças, no apartamento. Então ele foi fazer o procedimento padrão, já estava a perícia no local, aqui chama de polícia científica, lá é a perícia, polícia forense, onde estavam na parte do quarto de dormir, a esposa morta, morreu por hemorragia, por esfaqueamento, talvez com tesoura, e as 2 crianças, de mais ou menos 7 e 8 anos. Ok, quando ele chegou, esse senhor explicou que quando chegou no local, aquilo para ele era um assassinato. Pelo menos o jeito era de assassinato. Uma das meninas tinha uma mancha de sangue no rosto. E ele calculou, depois ele viu que errado, que o assassino teria entrado, depois de matado toda a família, passou a mão no rosto, deixando a marca de sangue. Essa era a visão que ele teve naquele momento. Uma mulher morta, assassinada, 2 crianças mortas. Bom, ele disse então que lançou mão desse recurso estranho, que era uma investigação que ele chamava de mais aprofundada. Assim, ele imediatamente, quando ele viu a situação, ele pensou assim, não, foi o marido que matou. Primeiro suspeito na mente dele. Essa é uma dramatizaçãozinha dentro da dramatização. Teria sido assim, o marido foi lá, matou a esposa, matou as crianças. Ele é o principal suspeito. Foi essa a imagem mental que ele teve. E aqui começou o estranho ritual desse policial, o Kazuo Abe. Ele chegou e se aproximou da vítima. Se aproximou da vítima morta. Inclusive os outros peritos se estranharam o jeito que ele ficou, porque ficou um bom tempo quase encostando o rosto na morta. E ele disse ele que começou a fazer perguntas para a morta. E essa morta respondia para ele. Ó, a posição, Copenchas, de
sabe, de respeito. E nesse momento ele disse que essa morta respondeu para ele: eu. E aí ele insistiu: o que foi que aconteceu? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso com vocês? E ela disse que tinha sido ela. A morta disse que tinha sido ela que tinha cometido esse crime. Quem matou as crianças? Eu. Ele estranhou, né? Porque ele tinha uma cena de um assassinato. Mas a morta estava dizendo para ele que ela havia matado as crianças e se matado. Não batia com o que ele estava enxergando. E ele: vem cá, insistiu com essa morta: a senhora não está tentando proteger o seu marido? Foi ele que matou, não foi? E ela teria insistido, esse espírito tem insistido para ele: não, fui eu que matei. Não falou os motivos, mas fui eu que matei as 2 crianças, depois me matei. Né? Pois é, né, Copenchas? Ele ficou, né? Não dá pra sair, afinal de contas, é uma investigação policial. Ele não pode sair gritando aos 4 ventos. Ficou em segredo, como era de costume dele, e não contou pra ninguém. E disse que quando estava saindo da sala, um dos investigadores virou o corpo de uma das crianças e encontrou evidências de que aquilo estava batendo, que não teria sido um assassinato externo, e sim um suicídio. E teria sido a mãe. O policial virou uma das meninas e encontrou uma marca de esfaqueamento. Até aquele momento achavam que as crianças haviam sido enforcadas. Estavam até com barbante no pescoço. E por isso que ele pensava que tinha sido um assassinato. Sufocou uma, sufocou a outra e depois matou a mãe a facadas. O fato, que depois foi avaliado também por outros peritos, inclusive médicos forenses, a mãe, sabe, sem saber, não contaram o motivo, matou as 2 crianças e depois se matou. Depois que ela matou as 2, ela, com a mão, depois de ter cravada em si mesma uma lâmina, ela passou a mão no rosto da filha, deixou a marca de sangue. Isso foi validado depois também pelos legistas, essa versão. Ou seja, para ele, viu, Copenchas, não para nós, mas para esse policial, ele tinha a certeza de que conseguia obter informações das vítimas mortas, conseguia conversar com elas. Né? Mas calma, Copenchas. Vamos continuando. Esse mesmo Copenchas, Kazuo Abe, mais adiante, em 1982, teve esse seguinte caso. Menina voltou da escola, morava com a avó, e chegando em casa encontrou a avó morta. Pois bem, chamaram a polícia. Novamente, Kazuo Abe foi o responsável pela investigação. Bom, lá chegando, ele percebeu logo de imediato que estava muito limpo o ambiente. A mulher estava morta, sentada, não havia sinais de briga. Ela havia tido o pulso cortado e morreu por hemorragia. Enfim, na cabeça dele, certeza, alguém conhecido que esteve com ela naquele dia, algum conhecido dela, algum amigo dela, certo? Porque quando é um inimigo, há briga, quebração de coisas e tal. Então, essa foi a linha investigativa, não só proposta por ele, mas por outros policiais também. É alguém que ela conhece, que essa senhora conhecia. Só que novamente, né, meio que para ter certeza, esse policial se aproximou do cadáver dessa senhora e perguntou exatamente isso: quem te matou era conhecido seu? Ele imaginava um parente, um amigo. E o espírito da senhora morta teria respondido novamente uma coisa diferente do que ele imaginava. Ela disse que não, era uma pessoa desconhecida que havia matado ela. Ele estranhou, né? Mas todo o ambiente dizia que era alguém conhecido, pelo menos pela visão, né? E insistiu, não. Aquele cadáver dizia, é alguém completamente desconhecido. Um cara que, um Shiranai, estou degaço. Alguém que eu não conheço, que havia matado ela. E aqui deu uma certa dificuldade nessa investigação, Copenchas, justamente por essa linha investigativa. Ele insistiu várias vezes, não. Era alguém que essa mulher que morreu não conhecia. Só que tudo dizia, Copenchas, todas as evidências apontavam
para alguém que ela conhecia, um parente, um amigo, um vizinho. E juntaram uma equipe, uma força-tarefa para pegar esse criminoso. E claro, a linha investigativa foi justamente: vamos investigar todos os parentes, todos os amigos dessa senhora, todas as pessoas que têm uma relação de proximidade com ela, vizinhos e etc. E ele lá, Copenhague, meio que sentindo que não era esse caminho, já que tinha conversado e não podia falar nada. Vai, gente, né, procurar evidências em lugar errado, mas não podia fazer nada e segue o rumo dessa história. E só ele sabia, digamos, que quem havia matado ela era uma pessoa completamente desconhecida do meio dessa senhora. E tentaram entre os parentes, né, Copenhague, não achavam nenhuma evidência, todo mundo tinha um álibi, os amigos tinham um álibi. Os policiais gastaram um sapato e não achavam um suspeito entre os parentes dessa senhora. E iam riscando parentes, amigos, pessoas do convívio dela. Só que um dos policiais novatos do caso Abe, lembre, ele era o chefe de investigações, trouxe uma informação interessante que dava um vislumbre ao caso. Esse novato chegou para ele o seguinte: faz algum tempo antes do assassinato dessa mulher, que um criminoso condenado à prisão, como se diz, indefinida, ele saiu por condicional e passou a viver no bairro onde a senhora morreu. Era um assassino que conseguiu condicional e passou a viver ali perto. Melhor que nada. E esse Kazuabe, chefe de investigações, ao saber disso, designou 2 novatos para investigar esse cara, ficar de perto dele para ver se encontrava alguma coisa. E isso complicou um pouco as investigações, porque culminou com o rebaixamento do caso Abe e retirada dele do caso, porque teria usado pessoas, dinheiro público, em uma linha investigativa que não fazia o menor sentido. Bom, rebaixado do caso. Aqui é onde aparece esse vídeo, onde ele toma essa rasteira. Aconteceu que foi retirado do caso, foi transferido para uma outra unidade, só que os rumores disseram que, olha, é porque ele está maluco, ele está gastando recursos, usando pessoal para ir atrás de uma pista falsa. Por isso que ele teria sido rebaixado e removido do caso. Aqui que é onde ele manda os policiais atrás desse vagabundo, desse assassino reincidente que estava em condicional. E aqui ele tomou a rasteira. Ele foi transferido e saiu fora do caso. O caso foi jogado. E ele mesmo diz nas palavras dele que ele foi rebaixado de cargo. Não porque é por causa de espíritos aí, viu? Ele nunca contou isso, certo? Mas que a linha investigativa que ele propunha era maluca. Bom, só que, olha os caras lá falando mal dele pelas costas. Só que os 2 novatos ficaram com Copenhague e eles conseguiram o bastante para encostar esse cara que é de condicional na parede. E 8 meses depois conseguiram prender o vagabundo. Prenderam ele justamente, ele confessou o crime que havia assassinado. E aí novamente bate aquela informação. Olha lá, 8 meses depois, o cara da condicional, que havia cometido um assassinato, era reincidente, matou a senhora por um motivo que não foi explicado. E a explicação do cadáver estava correta novamente. Não sei. Realmente, não sei, Copenhague. Não sei o que pensar. Um policial que proseia, conversa com os espíritos. É doido? Vocês sabem, né, Copenhague, que não pode, né? Já pensou a vantagem que se teria, certo, em uma investigação, esse tipo de informação ser realmente, além de fidedigna, reconhecida? Não precisaria mais de todo o aparato forense, todo o aparato científico para desvendar crimes. Que, diga-se de passagem, o Brasil está bem complicado, né? Muito crime vai para a gaveta. O gavetão, os motivos são vários. Falta de preparo, falta de dinheiro, falta de interesse, muitos e muitos crimes, enfim. Eu fico vendo umas coisas, Copenhague.
que é a seguinte: não sei se é tanto crime que a gente vê nos noticiários aqui no Brasil, que a gente fica meio que anestesiado. Mas o fato é que outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, quando as pessoas de uma comunidade descobrem que existe um criminoso ali perto, um criminoso à solta, existe todo um empenho da sociedade para prender esse criminoso. Sabe? Existe toda uma luta de todo mundo. As pessoas não conseguem dormir direito sabendo que um assassino está solta. É esse o ponto que eu quero chegar. Enquanto que Rio de Janeiro, volta e meia, tem os caras mortos, assassinados, e as pessoas dormem, né? Bom, voltando ao lance do recurso, né? No recurso espiritual, já pensou? Né? A vantagem que nós teríamos? Mas não pode, no momento não pode, não tem validação. Se esse policial japonês, que disse que conseguia conversar, sabe, obter informações com a alma dos mortos ali, com a das vítimas, passou 60 anos sem falar para ninguém, isso nos leva a uma outra questão. Quantos mais teriam experiências parecidas em suas respectivas áreas e não conta para ninguém? Né? Eu estou falando de geral, viu, copenses? Imaginem, estou falando de juízes, estou falando de médicos, estou falando de bombeiros, de outros policiais mais, certo? De tudo. Quantas pessoas mais não teriam experiências parecidas, poderiam chegar e não podem contar? Porque pode justamente estragar um caso, né? Em ocasiões, rola até camisa de força. Né? Já pensou, copenses, que pena, né? Às vezes por causa do cargo, por causa da seriedade envolvida em certos cargos, aí que o cara não pode abrir o bico de jeito nenhum. Se bem que tem alguns casos aqui, né, no Brasil, envolvendo tribunais, Chico Xavier, cartas do além,